sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Palanca. Sou a Raquel Samuel e estarei com vocês durante aproximadamente 40 minutos a falar sobre a fuga à paternidade. Tu que estás aí do outro lado, aproveite já a seguir as páginas do podcast Palanca, tanto no YouTube, Instagram e no Facebook, isso mesmo. E aproveite deixar os seus comentários sobre o assunto, as suas dúvidas e opiniões. A fuga à paternidade é um dos maiores problemas que temos enfrentado atualmente e que, por isso, infelizmente, tem trazido inúmeras consequências na vida de suas vítimas. O podcast Palanca decidiu dar espaço a esse tema para que, então, elucidemos a população sobre a gravidade do assunto e estimulemos a mudança de mentalidade. Para esta iminente abordagem, trouxemos aqui a Juscelma Lopes, ela que é estudante de psicologia, a Juju Cunha, que é palestrante e estudante de engenharia, e a Rosa da Silva, que é estudante de enfermagem também. Sejam todas bem-vindas. Muito obrigada. Be my guest, estejam à vontade. E sem mais delongas, vamos entrar ao assunto. Afinal, o que é realmente a fuga à paternidade? Por favor, façam-nos entender isto. Com poucas palavras, eu posso dizer que a fuga à paternidade é a renegação ou a rejeitação das suas responsabilidades paternal, e na qual as vítimas são as crianças, fora do ventre ou ainda dentro do nosso ventre. Porque dentro do ventre, porque a criança sente tudo quanto a mãe sente. Quando o pai vai ou quando o pai foge, nós temos aquela de pensar muito. Por que ele fez isso? O que é que eu tenho? Ou o que é que eu não tenho? Então, aquele nosso pensar afeta o crescimento da criança. Por isso que também dentro do ventre que acontece. Ok. Palavras bonitas. Bom, a fuga à paternidade, né? Bom, antes de eu dar uma definição assim abrangente, gostaria de descodificar a palavra paternidade. O que é a paternidade, né? A paternidade é uma palavra que deriva do latim paternos, que significa condição de ser pai. Como a colega aqui já disse, né? É a negação, é o ato de rejeitar as responsabilidades paternais em relação às crianças que foram nascidas ou dentro do ventre. E lembrar que a fuga à paternidade é um crime. A fuga à paternidade pode ser vista em âmbito social, psicológico e também jurídico. Ao âmbito jurídico, nós vamos dizer que a fuga à paternidade, assim é que está correta a fuga à paternidade, nós vamos incluir ao abandono familiar. Bom, vou passar ainda a palavra, depois vamos recair um pouquinho mais sobre o tema jurídico. Juscelma Lopes. Raquel, muito obrigada pelo convite. Desde já agradecemos a iniciativa e bem-aja, né, a ideia de partilharmos assuntos de gênero. Fuga à paternidade, as minhas colegas do painel referenciaram de uma forma que possamos já compreender, que é a não aceitação da responsabilidade diante de um ser gerado de uma forma consciente ou inconsciente. As jovens, porque a fuga à paternidade não é só para jovens, adolescentes, até mesmo os senhores que fogem das suas responsabilidades, pelo simples facto de não estarem preparados psicologicamente, emocionalmente, e também podemos aqui apresentar a preparação financeira. Pois todo e qualquer ser que vem ao mundo, neste caso a criança, precisa da nossa atenção. E para eu, pai, dar uma atenção a uma criança que veio ao mundo, eu tenho que estar bem psicologicamente e emocionalmente aceitar o fator que serei chamado pai. E então, os pais jovens, porque é o tema, têm visto esta situação de serem chamados pai ou de serem pai como problema. Então, eu tinha o costume de sair com meus amigos no final de semana. Eu tenho o costume do meu dinheiro gastar sem ordem, né? Com um filho, eu não farei mais isso. Eu tenho que dividir a despesa. Se eu compro tênis de 20 mil quando eu quiser, eu tenho que guardar os 10 mil e outro 10 mil pôr no leite ou na fralda do bebê. Mas isto vai fazer com que o pai sente-se que a criança está a vir ao mundo como um impedimento.
Então ele vai impedir que eu viva das minhas liberdades, para que eu possa cuidar desta mesma criança. Exatamente. Muitas vezes, quando se fala sobre a fuga à paternidade, a maior parte das pessoas pensam que este ato ou esta atitude só os homens é que estão suscetíveis até lá. Isto é verdade. Possam-nos perceber. E quando é que a mulher também se envolve nesse tipo de crime? Bom, né? O nosso tema é fuga à paternidade, né? Então vamos nos focar na fuga à paternidade, mas não que não existe a fuga à maternidade. Hoje em dia nós observamos muitas mulheres que também estão a fugir à maternidade. Deixam os filhos com a mãe da jovem, neste caso a avó da criança, e vão fazendo as suas vidas. Isso tudo por uma falta de responsabilidade emocional, responsabilidade financeira e também a falta de valores morais, culturais e éticos. Por quê? Porque uma pessoa que tem todos esses princípios, que tem esses caráteres todos básicos bem definidos, não faz isso. Porque ter um filho é uma responsabilidade extrema. A criança exige um cuidado extremo. Esse cuidado que vai requerer muitas coisas, desde o dinheiro, desde a força, desde a motivação também. É um todo, é muita coisa que envolve. E tem pessoas que não têm essa capacidade, não têm essa amabilidade. Então, simplesmente, a única ideia ou a única via a dar com as suas responsabilidades, não conseguir gerir a vida de uma criança. Dizer que também, né? Existe sim a fuga à maternidade, mas o número não é elevado à paternidade. Por quê? Porque a relação em psicologia do desenvolvimento, temos aqui a noção, né? Em psicologia do desenvolvimento vimos que a relação mãe-filho começa desde o momento que a mãe descobre que está grávida. Então, por isso é que tem a probabilidade mínima de haver, em muitos casos, a fuga à maternidade. Mas existe. Pois a mãe fica ansiosa. Como é que será o meu bebê? Como é que eu vou cuidar dela? Como é que eu vou tratar? Como é que eu vou apresentar ela diante da sociedade? Por isso é que os casos da fuga à maternidade é muito reduzido por causa da relação da mãe e do bebê, que começa desde o momento que a mãe descobre que a gestante. Então, o termo fuga à paternidade não envolve as mulheres. É isso que Envolve. envolve. Envolve as mulheres porque certas vezes somos nós que causamos a fuga à paternidade. Quando você chega para dar a informação ao teu parceiro que se encontra gestado, você tem que saber dar essa informação. Porque em certo momento, antes de dar a informação, primeiro tens que persuadir ele. Porque logo se você chega, já sabes que ele não tem bem financeiro, é alguém que não, praticamente Estabilidade emocional. Não tem estabilidade também emocional. Então, se você chega e dê a notícia logo de primeira, ele pode saber que é dele, de momento ele vai dizer que não, essa é dele. E também por vezes o nosso comportamento, você namora com ele, ele vem te ver, te encontra com uma outra pessoa, aquilo também causa a fuga à paternidade. Por isso eu falei que nós também somos causadoras disso. Bom, eu não sei se devo concordar com o posicionamento ou com o teu parceiro, né? Concernente a isso. Eu acho que desde o momento que você escolhe alguém para ficar com esta pessoa, você sabe se ela é a pessoa certa ou errada. Então, quando a tua parceira vir e dar-lhe a notícia de que está grávida, sim, realmente é impactante. Porque uma gravidez, né, saudável é aquela que é planeada, né? Pelos dois, pelo casal, vão planear, olha, não quero ter um filho. E muitas vezes não acontece isso. As pessoas se assustam, já está. Mas, assim, na verdade, a informação vai chegar a ser impactante. Mas se o indivíduo, na verdade, quer e ama essa jovem, vai aceitar. Porque ele ama a pessoa. Né? Aí vamos recair já sobre os princípios desse indivíduo. É claro, eu não me preparei psicologicamente nem financeiramente para ter filho. A minha parceira vai chegar e vai me dizer que está grávida. É claro que eu vou ficar estupefacto. Não tem como eu não ficar estupefacto. Naquele momento a reação vai ser mesmo de uma forma assim negativa, pensativa e tal. Mas depois quando a pessoa voltar à razão, ele vai dizer não. Vamos ver o que vamos fazer, mas vamos criar o nosso bebê. Um homem inteligente faz isso. Um homem inteligente pensa nessa possibilidade. É a primeira possibilidade que ele dá, a primeira resposta positiva. Por quê? A reação do homem influencia muito no estado da mulher.
Basta você, como homem, dar uma resposta má ou insatisfatória. Logo, a menina fica já com os pensamentos muito conturbados. Vai lhe aparecer já o pensamento de abortar, vai lhe aparecer o pensamento de, sei lá, se calhar suicidar-se ela própria, junto com o bebê na barriga, tá vendo? Então, digo que este caso é muito relativo. O receber a informação depende muito da consciência do indivíduo. Sim, tocaste aqui num ponto muito importante sobre o aborto. Vocês acham que a não legalização do aborto tem sido uma das causas da fuga à paternidade? Bom, eu acredito que não. E enquanto cidadã angolana, eu não apoio a legalização do aborto. Eu não apoio. Além de ser um ato bárbaro, também os olhos de Deus é pecado, todos nós sabemos disso. Desde o momento em que você se relacionou com alguém, porque quem namora espera um dia ficar grávida. Então você tem que ter a consciência disso, de que um dia você vai ficar grávida. E não pode estar aí simplesmente a abortar, porque haverá consequências no futuro. Toda ação tem uma reação. E você estando aí abortando sempre, haverá consequência. Como cidadã angolana, eu não aceito isso, não apoio. E também, a nossa lei magna, a Constituição da República é clara, apresentando no seu artigo 30, direito à vida, né? Então, discordo perfeitamente. Podemos até ter uma razão, mas as razões para tirar a vida a um ser é injustificável. Então, a não legalização do aborto, para mim, melhor. Mas olha que a não legalização não é que não haverá. Haverá de forma muito perigosa, onde perderemos jovens e adolescentes. Porque os jovens são muito curiosos e uma das formas de resolução dos seus problemas é fazer as coisas já, não medindo as consequências, o que vai acontecer. Porque nós sabemos que o ato da retirada de um bebê é muito perigoso. Então, não legalização, melhor, pois a vida é um bem inalienável, um bem precioso. Sim, também acho que se fizer isso, a lei estaria a se contradizer a si mesma, porque um dos direitos da criança é propriamente direito à vida, né? Isso. Mas não é para nós cá em Angola, pois em Cabo Verde a legalização do aborto. Mesmo em Brasil também. Pois a legalização do aborto. Então, por causa da nossa cultura, e é melhor. Além da falta de preparação emocional e financeira, quais têm sido as outras causas da fuga à paternidade? Uma das causas é a falta de diálogo entre o casal. A falta de conversa causa também a fuga à paternidade. Outra causa é aquele nosso hábito de mulher ser mandona. Acho que também é uma das causas da fuga à paternidade. Bom, uma das causas da fuga à paternidade hoje em dia que nós observamos muito mesmo e que está a ser uma situação alarmante mesmo é a condição financeira. A condição financeira. Por quê? O indivíduo que não tem uma preparação financeira não tem como autossustentar uma criança, porque a criança é um gasto, desde o momento que estiver no ventre até quando ela sair fora. É um gasto. E é um gasto infinito. Não é fácil cuidar de uma criança até ela ter anos. Requer muito gasto. A criança precisa de uma alimentação estável, a criança precisa de roupa, a criança precisa de educação. E esses três fatores você não vai conseguir fazer sem dinheiro. É impossível. É impossível você cuidar de uma criança e não ter dinheiro. Então, esse é um dos fatores. Não tenham dinheiro, não tenham condições, então a única solução é fugir, é abandonar. E logo a mulher ou a mãe, a gestante fica aí batalhando, dando duro. E casos aí que nós observamos muito é que deixam a responsabilidade total para os avós. Os avós é que criam os seus filhos, enquanto não deveria ser assim. Você como pai é que tem a responsabilidade de criar o teu filho. Okay? A educação primária parte de ti.
Os valores culturais, os valores morais, os valores sociais é um ensinamento que você como pai é que deve proporcionar à criança. Tá vendo? A partir dos 5 anos de idade, você como pai já deve saber que tipo de caráter ou que tipo de personalidade o teu filho terá. Isso só vai acontecer quando você pai convive com a criança. Às vezes eu ouço homens a dizer, não, porque estou a ajudar a criar o meu filho. Não é ajudar. Você deve participar ativamente e efetivamente no crescimento e no desenvolvimento desta criança. Você deve conhecer quais são as características do seu filho, que personalidade ele terá daqui a uns 10, 15 anos de idade. Tá vendo? Isso só vai acontecer quando você permanecer aí. Muitos optam em fugir, né? Mas um conselho que eu dou mesmo, principalmente à juventude, você não tem condições financeiras, não faz filho. Não faz filho. É sofrimento para você, para a mãe e para a criança. Fatores, causas, né? Fatores. Um dos fatores que faz com que os jovens fogem de suas responsabilidades paternais, além do financeiro, né? Que é a incapacidade emocional, como já havíamos mencionado, também há deficiências físicas que os filhos apresentam. Algumas deficiências físicas, como hidrocefalia, cegueira, entre outros, faz com que os pais fogem das suas responsabilidades, colocando assim a sua ignorância acima da personalidade da mãe, como se a mãe fosse a culpada da deficiência que o filho apresenta. A deficiência, para curar essa deficiência ou para um bom acompanhamento, precisa-se de capital financeiro. Além da aceitação, que parte do psicológico, tem aí a deficiência e tem aí o fator não capital financeiro. Então faz com que o jovem fosse e, de acordo com a não aceitação, os jovens, adolescentes, senhores, nenhuma criança pede para vir ao mundo com ou sem fatores. Tu, que és pai, jovem, trabalhando ou não, deves assumir a sua responsabilidade paternal e parem de pôr a vossa ignorância sobre a fuga paternidade acima da personalidade da mãe. Essas irresponsabilidades paternais têm trazido consigo consequências na vida dos descendentes, ou seja, dos filhos. Quais são as consequências que se observam? Bom, antes de nós partirmos para a consequência, né? Eu gostava só de voltar mais um rapidinho sobre as causas, né? E um ponto que nós não tocamos e que hoje em dia é um dos grandes motivos da fuga à paternidade é a infidelidade conjugal. Infidelidade conjugal. O que é isso, né? Quando um parceiro, né? Quando, por exemplo, o teu parceiro tem uma relação fora e acaba engravidando outra pessoa fora, do que do vosso matrimônio, ou seja lá o que for, também causa a fuga à paternidade lá. Porque nós os seres humanos, na verdade, somos muito egoístas. Temos dois e não queremos largar dois. Às vezes largamos um porque nós achamos que aquilo é bem melhor e abandonamos o que está lá. E aquela criança que está no outro lado sofre. É fuga à paternidade. Fuga à paternidade é quando você não dá apoio emocional, moral, financeiro. A tua presença em si é importante. E quando você não dá essas coisas, logo você está a fugir à paternidade. A infidelidade conjugal. Então, a Juju Cunha acredita que a legalização da poligamia seria uma forma de resolver os casos do gênero? Fuga à paternidade? Bom, nós em Angola não podemos legalizar a poligamia por uma questão cultural. Nós não podemos fazer isso. A cultura africana é patriarcal. Então, não podemos fazer isso. Bom, isso seria uma outra conversa, né? Falar sobre cultura, mas estamos num outro fórum, então não podemos tocar neste assunto. Mas eu enquanto mulher, não legalizo a poligamia. Eu não gostaria de partilhar o meu parceiro com uma outra pessoa. Não gostaria. Então, qual seria a devida resolução para isto?
a devida resolução. Uhum. Olha, eu acho que é uma opinião muito individual, que parte da pessoa para a pessoa. É uma questão emocional, psicológica, de consciência, acima de tudo. Porque um homem responsável, um homem que pensa pelo futuro, que quer ter uma vida organizada, não vai andar a fazer filhos aqui e ali, a plantar sementes em todos os cantos. Não, por quê? Como eu disse no princípio, o filho é um gasto. Além de ser um gasto financeiro, é um gasto psicológico, tá vendo? Você tem que acompanhar profundamente a vida deste indivíduo. O filho está sob a tua custódia total. Sabe, tudo que o filho aprender tem que ser da extrema responsabilidade do pai. Então não planta filho aqui, ali, não. Você não vai conseguir dar conta de 2 lares, não vai conseguir dar conta de 3 lares. Vai faltar sempre alguma coisa e vai falhar na educação do filho. E às vezes nós observamos um filho perturbado, marginal, extremamente malandro, porque lhe faltou educação, lhe faltou a figura paterna. Exatamente. Falávamos sobre as consequências que advêm deste tipo de atitude. Quais então são as consequências? Okay. Ainda acredito que uma das consequências é isso que já dizemos. A falta de uma boa educação para os nossos filhos. Porque eu sendo mãe, sozinha ou solteira, tenho que batalhar. Ou vou me preocupar em trazer a comida na mesa, ou sentar em casa para lhe mostrar como andar. Porque nós mães só sabemos que estamos a sair, estamos a ir procurar o pão. Não sabemos com quem fica, quem lhe fala, o que lhe fazem. Então, essa é uma das causas. A boa educação da sua criança, um bom acompanhamento. Porque uma criança que não tem um bom acompanhamento, ela apresenta muitos problemas. Problemas físicos, psicológicos e morais. É tipo daquela criança. E nós mães por vezes vamos falar, não, é uma fase. Ele chega a te fala palavrões e você vai falar, não, é uma fase, está crescendo, vai passar. Não passa se você não corta. Isso não passa. E outro lado é que, numa casa onde só vivem mulheres e vamos nascer uma criança, é difícil. A quem ela vai chamar de pai? Se tiver um irmão, ela ainda vai se apoiar no teu irmão que está na tua casa. E se não tiver lá um rapaz, a quem ela vai chamar de pai? Antes que eu já dizer bem a explanação da nossa identidade. Diz sobre identidade, onde é rica diz que o fator da identidade. Quando nós não encontramos a nossa identidade, nós não conseguimos nos firmar. E é o que a enfermeira estava a dizer. Se a criança não encontrar a sua identidade, que é paternal, não vai conseguir se firmar. Podemos ainda dizer, por isso que há muitos números de mulheres que querem virar homens e homens que querem virar mulheres. E uma das outras consequências são inúmeras. Psicológicas, físicas. A criança, futuramente adulta, pode tornar-se um sociopata, pode cometer os crimes de genocídio, traumas, depressões. Então, a consequência começa desde a primeira classe escolar, podemos começar aí, onde no momento em que a direção da escola reunir-se para pedir a presença dos encarregados de educação, a criança vai controlar que os pais dos outros meninos estão a chegar e o seu pai não chega, avisou a mãe, mas a mãe tem outra coisa a fazer. Então, tem sempre uma criança, desculpem-me lá o termo, sabichona, que sabe de todas as coisas de outras crianças e vai me dizer, o pai do fulano abandonou-lhe, ele não tem pai. Então a criança vai recolher-se, isolando-se, e aí já começa a afetar no desenvolvimento cognitivo da mesma criança. Na adolescência, ele vai viver a mesma coisa, por isso é que nós temos suicídios constantes de adolescentes por causa destes fatores. Porque Freud ainda diz que o homem é o resultado do seu passado. Uma das consequências é o mesmo também repetir a mesma situação que ele viveu. Pois eu não recebi amor, não posso dar amor. E hoje por hoje, tenho muitos jovens que vivem sobre isto. Não posso dar o que eu não recebi. Um ponto muito interessante sobre a exclusão. O que é que nós, membros da sociedade, devemos fazer para reinserirmos essas crianças no meio social? Muito bem. Se porventura tivermos uma mãe atenta,
ainda as pessoas não são substituíveis, mas nós podemos dar o que elas não podem dar, é o abandonado. Então ele vai, quando ouvir, parece uma ladainha, ele vai ouvir e vai ficar nas suas e vai querer se Alguém não pode dizer, reintegrar "Essa criança ainda. é-" Pois. Bom, as consequências da fuga paternidade são diversas, né? Como a nossa colega já disse, né? A autoestima baixa. Normalmente, os indivíduos que os pais não foram abandonados durante a infância ou mesmo até a vida adulta têm uma autoestima muito baixa, um emocional muito baixo, né? Pelo fato de não ter a presença paterna. E esse tipo de situação pode gerar vários tipos de atitude, como, por exemplo, ansiedade, depressão e estresse, que, por sua vez, tornarão um indivíduo extremamente agressivo, estressado e com um comportamento, se calhar, indecoroso, só pela presença ou pela ausência da figura paterna. Então, acho que nós estamos a ver qual é a importância da figura paterna, é extremamente importante. E vezes aqui eu ouço, né, algumas mulheres a dizerem o seguinte: olha, eu sou pai e mãe do meu filho. Eu não concordo com essa teoria, porque uma mulher nunca vai ser um pai e um pai nunca vai ser uma mulher. Ser pai e ser mãe não é só uma atitude de fazer, é uma questão também do coração. Eu acho que enquanto seres humanos, ou fomos feitos seres humanos, dois anos distinguem entre homem e mulher, e cada um com suas responsabilidades determinadas. O homem é o provedor do lar e a mulher é a edificadora do seu lar, e cada um com a sua função determinada. O pai é visto na sociedade como um espelho, como um guião, como um guia. O pai tem essa responsabilidade. Então, quando há uma quebra nesse processo todo, não tem como nós termos um indivíduo saudável a 100%. E também, não só, tem famílias ou tem filhos que têm mesmo o pai, mas também tem esse problema, tá vendo? Por quê? Porque o pai não está sabendo desenvolver bem o seu papel. Ele não aprendeu sobre ser pai. Como é que ele vai ser pai? Há uma passagem de Augusto Cury que diz que por detrás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. E é isso que nos acontece muito. Lá tem muitas dores, carregou muitas dores, e quando ele chega aqui, transmite a sua dor, porque ele não aprendeu sobre o amor, não aprendeu sobre cuidados, sobre compaixão. Então são muitas consequências que, se nós falarmos, vamos acabar hoje. E nem tocamos em termos jurídicos, né? Nem tocamos. Vamos tocar um pouquinho acerca dos termos jurídicos da fuga paternidade. Bem, em termos jurídicos, né, não chama-se fuga paternidade, é mais paterno social e psicológico. Lá é, como é que eles chamam? Abandono familiar ou abandono ao sustento. Que em Angola, um pai que comete a fuga paternidade é sancionado 2 a 8 anos de prisão. 2 a 8 anos de prisão. Isso podem conferir lá nos artigos 25/11, 14 de fevereiro, e também nos artigos 246, 264, que fala sobre a ordem da família, né? Como é que se chama? Eu acho. Para os manos que entendem direito, lá, depois, mais tarde, nos comentários, podem nos explicar muito bem. É um crime, fuga à paternidade. Por quê? Porque você fugindo à paternidade, você está a rejeitar os direitos da criança. Os direitos da criança têm nos artigos 120, 127, 128 e 131. Vai explicar detalhadamente quais são os direitos e os deveres de uma criança. Aí diz que a criança tem o direito à educação, tem direito a vestuário, tem direito à alimentação. Enquanto você estiver a fugir essa tua responsabilidade, você está a negar automaticamente todos esses direitos às crianças. O que quer dizer que a criança não terá um crescimento saudável, uma vida saudável. Então é isso. E um dos direitos, só para apresentar a nossa colega, é sobre o direito ao bom nome, né? Ok. Artigo 23, 32 da nossa lei magna. Se tu, pai, não tiveres lá o bom nome da criança para poder representar, porque nós nos identificamos pelos nossos nomes. Vou reconhecer a Raquel pelo sobrenome, não? Faz parte da família Samuel, entre outros. Então, é necessário a presença do pai. As crianças não pedem para vir ao mundo. E quando vêm ao mundo, devemos nos firmar nas nossas responsabilidades. Não temam sobre as nossas incapacidades, pois tudo consegue-se.
considerações finais. Ok, obrigada. Eu gostava de deixar um recado para os jovens. Se não tem condições para fazer filho, não faça. É o que eu disse no princípio. Ter filho é uma responsabilidade extrema. Precisa de um amadurecimento em tanto, porque não se admite criança levar criança, que nós chamamos de mães e pais de palco. Criança carregando criança. A partir dos 14, 15, 16 anos, você não tem responsabilidade para ter um filho. Porque os ensinamentos da vida, os ensinamentos que uma pessoa precisa aprender, você ainda não tem. Uma questão de maturidade, uma maturidade emocional para você poder transmitir os valores sociais e culturais, éticos, seja lá o que for, para uma determinada criança. Você O conselho que eu deixo aos jovens é que para não pegam nas consequências que nós deixamos da fuga à paternidade e não tentem, então enfrentem os vossos problemas, sejam responsáveis e criem essas casas, conforme dizem, o arrependimento vem depois. Porque quando você vai ver, a tua criança já vai à escola, a tua criança está fazendo certas coisas, aí vem o arrependimento. E eu como mãe, já nem te deixo tocar na boca da criança. Então, por favor, sejam responsáveis. Por favor, sejam responsáveis. Aproveitem um momento para deixarem os vossos agradecimentos. Gustavo Malofes. Primeiro agradecer a iniciativa. Agradeço a Deus pela sabedoria e o momento de partilhar o painel com essas duas senhoras. Agradeço o apoio incondicional da doutora Aide Laminal, o apoio da doutora Mamila Biológica, dos meus irmãos, em particular Jaqueline Lopes, e estamos aqui para mais assuntos a tratar. Obrigada pela oportunidade. Foi bom ter partilhado o painel com vocês, aprendi muito. E desde já agradecer a todos os meus amigos pelos apoios que eles têm me dado sempre, pela motivação para falar sempre para as pessoas, né? Gostava de agradecer ao Osvaldo Caputo, meu mentor, alguém que tem me motivado muito para continuar a falar. E Agradeço a todos, principalmente a Irene da Glória, uma irmã que me deu muita força. E muito obrigada pela oportunidade que me deram de estar aqui. E agradeço a essas duas senhoras. Eu aqui agradeço pela vossa presença. Agora, muito obrigada, Gustavo Malofes. Muito prazer. Obrigada. Muito obrigada. Para você que está aí em casa, ouviram e muito bem. Façam filhos com responsabilidade e preparação nos diversos âmbitos da vida. E já agora, muito obrigada por estar conosco durante esse momento. E um beijo muito grande. Até o próximo episódio do podcast Palanca. Eu sei bem o que é bom pra mim. Vê se cuida da tua vida, e cada um tem a vida dele. Tem a vida